comunhão, pregando a palavra de Deus depois dessa oração que o pastor fez em mim. Aí eu acordei do sonho, eu falei, Deus, eu acho que é um sinal, né? Depois dessa oração, né? Pode ser que eu pregue, né? E aí, na terça-feira, no dia 13/6, nós fomos congregar numa outra igreja com o pastor Ivan. E eu fui clamando a Deus, pedindo para Deus uma resposta, para que Ele falasse comigo lá nesse culto. E quando eu entrei dentro da igreja, eu vi a igreja, é praticamente igual ao do sonho. E aí, depois no final do culto, o pastor foi orar pelas pessoas que estavam enfermas ali, né? E então eu fui à frente e o pastor orou sobre mim. E depois desse dia, eu estava buscando a Deus e desde o começo do culto dele, que ele estava pregando, falando, né? Deus foi falando comigo através dele, né? Sobre batismo com fogo, do Espírito Santo. E então, aí depois que eu fui para casa, né? Eu orando a Deus, pedindo para Deus, né? A confirmação. E eu creio que Deus já estava falando comigo através daquele pastor e através do sonho também que eu tive. E então, quando foi no dia 15, eu falei com Deus, né? E orando a Deus, buscando por uma resposta. E aí, naquele momento de oração, Deus desceu ali com fogo, o Espírito Santo. E naquele momento eu comecei a falar em línguas ali, eu fui batizada pelo Espírito Santo e foi uma coisa maravilhosa. Foi tremendo o que Deus fez ali comigo, sabe? E eu agradeço a Deus porque eu tenho buscado, porque eu falando com Deus, eu falando, Pai, eu quero para fazer a Tua obra, Deus. Eu quero, Deus, que o Senhor derrame sobre mim, Pai, o Teu poder, a ousadia de pregar, de não ter medo de pregar a palavra. E assim Deus fez comigo, porque Ele sabe o que eu tenho buscado, para fazer a obra do Senhor. E então, naquele momento ali, Deus me encheu e para confirmar, para não deixar dúvida, eu abri numa palavra. Falei, Deus, fala comigo através da sua palavra, Deus, me confirma. Então eu abri a palavra lá em, aleluia, Deus, lá em Atos 2, que fala que Deus derramaria o Espírito dele, que Deus batizaria pessoas com línguas de fogo, e Deus confirmou para mim na palavra dele, que aquilo não era coisa da carne, e sim vinha de Deus. E então Deus, Ele confirmou para mim, e novamente eu pedindo para Deus me confirmar mais, porque eu ainda estava com dúvida, e o inimigo, ele tenta colocar dúvida em teu coração, mas quando é de Deus, Deus, Ele fala e Ele confirma, para não deixar dúvida. Então, no outro dia, no dia 16, às 7 horas da manhã, eu e meu esposo fomos abrir a palavra de Deus, e eu tinha orado para Deus confirmar de novo, e o meu esposo abriu na mesma palavra, só que lá em, aleluia, glória a Deus, em Joel 2, do versículo 28, que também fala do Espírito Santo batindo com fogo, e fala que Deus derramaria nos últimos tempos o Espírito dele. E Deus me confirmou através da palavra, e através do sonho e do pastor também. E eu louvo a Deus por isso, sou muito grata a Deus, porque Deus, Ele é tremendo. Irmão, se você tem buscado algo da parte do Senhor, não pare, continua. Talvez não chegue hoje, mas pode chegar amanhã. Então creia no Senhor somente, confia nele, porque assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua aquilo que você tem pedido. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade.